Levantai-vos, levantai-vos. Deixa aberto no primeiro capítulo. Vamos entender algumas colocações feitas pelas Escrituras sobre um tema que perpassa toda a carta de Corinto. Eu tenho trabalhado nesse capítulo desde o início do ano. Quando retornei das férias, a nossa ideia é trabalhar toda a carta à medida que os domingos forem avançando, exceto aquelas ocasiões especiais em que amanhã precisa ser dedicada a algum outro tema. Domingo que vem, por exemplo, Dia das Mães, toda a nossa escola dominical será voltada a um culto de gratidão, de ação de graças pelo Dia das Mães. Uma outra abordagem que será feita, inclusive no púlpito estará o reverendo Heraldo Mota, marido da Isabela, que estará pregando a palavra do Senhor no culto da manhã, no culto especial que faremos aqui, de ação de graças pelo Dia das Mães. Exceto, portanto, essas ocasiões especiais, nós estaremos dominicalmente trabalhando essa carta, que é uma carta desafiadora para a igreja, é uma carta desafiadora para a liderança, é uma carta desafiadora para cada membro, por causa dos temas que Paulo trabalha ali, e por causa também das ações que devem decorrer do estudo dessa carta. Um dos temas, uma das chaves com que Paulo vai trabalhar a carta de Corinto é a chave, presta bem atenção aqui, uma das chaves com que Paulo opera, com que Paulo trabalha a carta de Corinto é a chave disciplinar. Corinto é uma carta, é uma epístola disciplinar. Paulo escreve, como os irmãos já sabem, para tratar dos problemas que ali existiam. Paulo é informado de crises, de pecados, e ele dá nome a esses pecados: divisão, prostituição, discriminação e outros tantos problemas que ali existiam. Só que Paulo não ele não apresenta apenas uma radiografia da igreja. Seria, portanto, um trabalho incompleto se Paulo apenas fizesse uma exposição, uma narrativa dos problemas da carta, os problemas da igreja. Paulo apresenta os problemas e Paulo ordena soluções. Soluções que são de responsabilidade, como já vimos em um dos domingos passados, não do líder da igreja, não da liderança constituída naquela igreja, mas de cada crente. Ela era uma carta que deveria ser, assim como as demais cartas que Paulo escreve, ela era uma carta de leitura pública. É uma carta dirigida aos irmãos que congregavam em Corinto. As exigências colocadas por Paulo ali são exigências dirigidas a toda a comunidade. É diferente, por exemplo, da carta que Paulo escreve para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. É diferente da carta que Paulo escreve para Tito, que é o pastor da igreja na ilha de Creta. Ainda que as igrejas de Éfeso e de Creta fossem chamadas também a partilhar das preocupações que Paulo expõe naquelas cartas, mas a responsabilidade de virar essa chave era deles. Diferente de Corinto, em que Paulo chama toda a igreja à reflexão, ao reconhecimento do que estava acontecendo dentro da igreja e espera o devido tratamento por parte de cada membro. É uma carta, portanto, que tem a disciplina eclesiástica, um dos temas dominantes nessa carta. Os reformadores, como João Calvino, eles nos ensinaram de que existem 3 grandes sinais de que uma igreja é bíblica e de que uma igreja é saudável. São os 3 sinais que a igreja precisa emitir
para que aqueles que olham para a igreja percebam, identifiquem saúde e biblicidade na igreja. Que sinais são esses? Primeiro, pregação da palavra. Os reformadores como Lutero, como Calvino, como Martin Bucer, como Zwinglio, vão ensinar de que a igreja bíblica saudável tem que ter pregação da palavra. Um segundo sinal, a igreja precisa administrar corretamente os sacramentos do batismo e da ceia. Se houver pregação da palavra, se houver batismo e ceia corretamente administrados na igreja, estaremos diante de uma igreja saudável e bíblica. Mas há um terceiro sinal, para que saibamos se a igreja ali é bíblica e saudável, e é justamente o sinal da disciplina eclesiástica. Uma igreja sem disciplina, ela incorre no erro de deixar de ser uma igreja saudável. Quando os pecados são reconhecidos, identificados, porém tolerados. Quando as divisões são existentes, reconhecidas e não tratadas. Quando existe tolerância com o pecado da liderança. Quando a liderança torna-se conivente com o pecado da membresia. E nenhum tratamento, nenhuma admoestação são tomadas. Ela deixa de ser uma igreja saudável, deixa de ser uma igreja bíblica. Por isso que Paulo trata dessa carta com essa chave disciplinar. Porque é necessária a disciplina, é necessária a exortação, é necessária a admoestação, a correção de rota mesmo de uma comunidade. Por isso Paulo escreve essa comunidade. E quando pensamos em disciplina eclesiástica, além de identificarmos na própria carta de Corinto a importância e a relevância e até mesmo a biblicidade da disciplina, é importante que a gente veja como que Paulo coloca isso nessa carta. Por exemplo, capítulo 5, do verso 1 ao verso 13, é um exemplo de uma recomendação disciplinar de Paulo. No capítulo 5, a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 13, Paulo vai dizer assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os incrédulos, nem mesmo entre aqueles que não são crentes, que não têm o temor do Senhor. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo está chocando aqui os membros. E é um pecado público, todo mundo sabia da história. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós em meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo
nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Paulo chama a atenção para o pecado público do incesto de um rapaz que dormia com a sua madrasta e que a igreja inteira sabia, e ninguém tomava qualquer providência acerca daquele rapaz. E a providência que Paulo ordena na carta é que ele seja disciplinado, que ele seja extirpado da comunidade. Paulo ainda, ao fazê-lo, Paulo mostra que tal disciplina dura de exclusão deve ter sempre em vista a restauração, porque Paulo diz para que o corpo dele seja castigado por Satanás, ou seja, que ele arque com as consequências dessa infâmia, contudo que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo, portanto, ele mostra para a igreja a disciplina como uma medida cabível, inegociável. Entretanto, mostra com que espírito a disciplina deve ser praticada. É um espírito de um desejo, uma vontade da igreja de ver aquele irmão reconhecendo o seu erro, ainda que padecendo fisicamente por causa da consequência grave do seu erro, entretanto, esperando ver naquele irmão uma recuperação, a salvação da sua alma. Quando Paulo, portanto, apresenta essa chave disciplinar, Paulo mostra para a igreja que a igreja não tem que ter, usando aqui o termo do filme Tropa de Elite, a igreja não tem que ter o espírito de faca na caveira, sangue nos olhos. Não somos um bando de carniceiros, onde vamos partir para cima de pessoas que cometem, e detalhe, estamos lidando aqui não com qualquer tipo de erro. Não é qualquer tipo de deslize, é algo gravíssimo, é um incesto, é um pecado que raramente a gente vê alguém tendo um caso com a madrasta. O rapaz estava traindo o próprio pai. É algo grave. E mesmo em algo tão grave, onde Paulo vai dizer assim, nem mesmo entre os incrédulos essa prática é vista, com tanta tolerância por parte da igreja, mesmo nesse caso grave, a disciplina precisa ter o alvo da restauração do indivíduo que cometeu o pecado. Não é a disciplina por legalismo, por farisaísmo, não é uma exibição da vergonha alheia, não é um espírito farisaico que deve dominar a igreja, mas sim o desejo de ver a pessoa em falta restaurada, quebrantada e reconciliada. Ora, se algo tão grave, tão vil e tão distante da ética cristã precisa ser tratada com tal observação, com tal cuidado de espírito, imaginemos então falhas que poderíamos categorizar aqui como falhas menores. A brandura e o desejo de ver o irmão recuperado, o irmão em falta, com algum comportamento que a gente percebe que é um comportamento que se distancia do ideal cristão. Aquele irmão precisa ser alvo de uma abordagem exortativa, carregada de amor e de desejo de restauração. Então veja que não é um espírito legalista que tomou conta de Paulo. O que Paulo deseja ver é uma igreja santa. É uma igreja que, embora formada por gente imperfeita, mas que busca a perfeição, ainda que jamais, sabemos, alcançaremos em vida. Mas Jesus, no Sermão do Monte, ele disse assim, sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é. Ora, se o próprio Filho de Deus nos dá esse caminho de busca por uma vida excelente,
A minha missão, então, ao entrar no reino, ao receber essa ordem de Jesus, é de buscar essa excelência na vida, essa retidão na vida, ainda que eu tropece ao tentá-la, e ainda que tropecemos ao tentarmos. Mas vamos buscar isso como um alvo para a glória de Deus. E quando não conseguirmos, quando falharmos, o que faremos com os tropeços, com os desvios de rota, quando sairmos dos trilhos? Nos exortaremos. Mas nos exortaremos para quê? Para envergonhar o irmão alvo da exortação? Nos exortaremos para lançar o nosso crédito eclesiástico em detrimento da ausência do outro? Ou trataremos porque amamos, porque queremos o bem daquela pessoa, porque percebemos que aquele comportamento traz dano não para mim, dano para ele, e como eu não quero vê-lo sofrer com as consequências do erro dele, porque eu amo, é meu irmão, e eu quero vê-lo bem, quero vê-lo feliz, quero vê-lo realizado, quero vê-lo sendo usado pelo Espírito Santo, eu quero ver as belezas do reino sendo derramadas sobre a vida daquele irmão, e como eu sei que distante essas belezas não serão experimentadas plenamente na vida dele, e como eu desejo isso para ele, eu o exorto. Eu vou na direção daquele irmão faltoso, não para acusá-lo, não para que ele se sinta constrangido e envergonhado tal, que nem consiga mais me olhar, que nem consiga mais comparecer, que nem consiga mais estar em nosso meio. Tal é o espírito de acusação que há na comunidade. Todos esses elementos espúrios precisam ser expulsos da comunidade. Legalismo, farisaísmo. A disciplina visa recuperação, visa o outro bem restaurado, andando com o Senhor. Mas é uma chave incômoda que tem que ser manejada, que tem que ser virada pelo pastor, pelos oficiais e por toda a membresia. Do contrário, teremos o primeiro sinal, a igreja tem pregação bíblica. Teremos o segundo sinal, a igreja administra batismo e ceia. Mas no terceiro, não teremos o terceiro sinal de uma igreja bíblica e saudável, que é a correta aplicação da disciplina eclesiástica como orientada nas Escrituras. É um lugar que temos que abrir para essa prática, para que sejamos uma igreja que acerta no alvo, que alegra o coração de Deus. E Deus, se alegrando com a igreja, Ele abençoa a igreja, revigora a igreja, faz a igreja crescer de duas maneiras, espiritualmente e numericamente. Caminhando para o fim, meu sermão hoje é temático, meu sermão hoje não é expositivo, e o tema do meu sermão hoje é disciplina. O próprio Senhor Jesus, porque nós temos aqui uma sentença e uma orientação de Paulo. Paulo ensinando a igreja como fazer e com que espírito fazer. Mas a disciplina eclesiástica, antes mesmo de Paulo, ela foi ensinada, orientada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E aí eu convido você a abrir o texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 18, e com esse texto eu encerro. Paulo mostra, Jesus ensina como proceder
em casos disciplinares. E o exemplo concreto que Jesus apresenta é o exemplo concreto da perda de comunhão, da perda de relacionamento. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Presta bem atenção nessa leitura. Se teu irmão, é o Senhor Jesus ensinando, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Presta bem atenção nisso. Você brigou com alguém? Ensaio do coral Fortunato Gomes da Luz. Rolou uma treta. Rolou uma treta entre Renilda e a Marina. Treta das boas. Ainda bem que vocês não têm Facebook. Graças a Deus. Imagina, treta de Renilda e a Marina no Facebook. Ainda bem que eu não tenho que lidar com isso. Rolou uma treta. Como é que vocês vão resolver? Vem a Marina no meu gabinete. Pastor, estou com raiva da Renilda. Renilda foi grosseira comigo. E estou comunicando ao Senhor que enquanto a treta não se resolver, não canto mais no coral. E se o Senhor não resolver, vou ficar com raiva do Senhor. O Senhor é omisso se não entrar na nossa treta. Pergunto à igreja e quero ouvir um amém. Presta atenção, só vai dizer amém se você concordar. Se você não concordar com o que eu vou perguntar, você não vai dizer amém. Presta bem atenção. É isso que Jesus ensina aqui ou não? Acho que eu compliquei, né? Enrolei vocês. É isso que Jesus ensina? Eu tenho que entrar na treta das duas? A Marina tem que ir no meu gabinete? O que a Marina terá que fazer? Procurou Renilda. Vamos avançar no texto. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda a palavra seja estabelecida. Pastor, fala Marina, fui na Renilda, brigamos, tem uma treta lá. Fui pedir perdão, pastor. Ela gritou comigo, eu não fiz nada com ela não. E ela não quer me dar ideia. Ela continua rompida comigo. O que o texto diz? Faz o seguinte, Marina. Chama João Carlos, chama Renê e chama Sheilinha. 2 ou 3. Senta lá e tenta a reconciliação com Renilda. Renilda está ali, coração duro, de pedra, de mármore. Não cede. Está com raiva de Marina. Não conseguiu êxito naquela reconciliação, nesse passo seguinte que ela tinha que dar. Não conseguiu êxito. Ela continua obstinada. O que a Marina tem que fazer? Sigamos com o texto. Se ele ou ela não atender, só então, o que está escrito aí? Dize a igreja, ou seja, torna público o problema. É a hora de entrar pastor e oficiais na história. Só nesse terceiro momento, primeiro das duas, não conseguiu,
abre para 2 ou 3. Não conseguiu? Só aí. Depois das tentativas frustradas de reconciliação. É a hora do pastor entrar. Irmãos, é o que menos acontece. O irmão briga. Primeira coisa que ele faz é ir procurar. É entregar a função. Pastor, estou sem condições de cantar. Pastor, não vou servir a ceia hoje. Não posso pegar a bandeja da ceia porque eu estou brigado com o PC. Então não dá. Não tem que entregar função, encostar violão, sair do teclado, encostar as baquetas da bateria. Eu não tenho que deixar de pregar. Não é isso que Jesus nos ensinou. O que ele ensinou é o seguinte: vá lá no teu irmão, senta com ele, olha nos olhos, abra o coração, peça perdão, restabeleça a comunhão, faça a tua parte. Não conseguiu? Retorna com 2 ou 3. Não desiste não se ele não quiser. Ah, já fiz a minha parte, ele que se dane. Não, insista na comunhão, insista na reconciliação. Vai com 2 ou 3 para que fique provado que você está tentando. Para ficar provado que você quer. Não conseguiu, não se contente. Ó, eu levei 2 ou 3 testemunhas. Lavei as mãos, não. Insista, é teu irmão, dê o terceiro passo. Dê publicidade para a liderança do problema. Aí sim, como igreja trataremos, saberemos. E aí, o que acontece depois dessa publicidade eclesiástica? O que deve acontecer? Quais são os passos seguintes? Voltemos ao texto. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, verso 17, e se ele não atender, os atender, diz a igreja. E se continuar recusando ouvir também a igreja, considera gentio e publicano. A igreja tem que tomar providência. A Marina tentou, não conseguiu. Tentou com João, com Sheilinha e com Renê. Com ela, não conseguiu. Trouxe para mim e para a igreja toda. Tentamos. Renilda, perdoa. Volta a falar. Não vou. Então, Renilda, a partir de hoje, você está dispensada da liderança do coral. Você não pode tocar, porque a igreja tomou ciência de todos os passos que a Marina deu, e é você que não quer. A Marina está livre para o exercício da função, com livre consciência, ainda que constrangida, ainda que triste, mas está livre para o exercício. Renilda não, enquanto permanecer desse jeito. Mas veja quantas e quantas vezes eu tenho que tentar recuperar. Aí Jesus vai sentenciar essa orientação dizendo: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Ou seja, Jesus Cristo chancela a ação disciplinar da igreja. Presta bem atenção nisso aqui. Jesus chancela, com a sua presença, medidas disciplinares na igreja. Se a igreja tentou, se as partes tentaram e chegou no ponto correto e bíblico de aplicação da disciplina, ninguém no meio da igreja pode se levantar e dizer assim: nossa, que legalismo. Todos nós temos os nossos pecados. Com que autoridade esses homens falhos fazem isso de disciplinar a pessoa? O próprio Senhor Jesus está chancelando.
Ele está dizendo que vai concordar. Ele vai estar no meio. Engraçado que esse versículo aqui, ele é utilizado muito por desigrejados. Eu saio da igreja, brigado com todo mundo, me reúno com 2, 3 que também brigaram nas suas igrejas, na varanda da minha casa, e argumento essa reunião dizendo, Jesus disse que onde houver 2 ou 3, ele vai estar. Então ele está aqui entre nós, 3 desigrejados. O texto, o versículo que fala dessa presença de Jesus no meio de 2 ou 3, é um versículo que fala de disciplina eclesiástica. Ele não está chancelando qualquer reunião com a sua presença. O que ele está dizendo, ele está concluindo dizendo, olha, eu estarei no meio de vocês, porque tudo que vocês concordarem na terra, eu do alto darei o meu amém. Se todo o processo, portanto, foi seguido como a Bíblia manda, e no final, como igreja, apresentamos um relatório na Assembleia, por exemplo, temos que disciplinar essa pessoa aqui. Ninguém pode chegar e levantar assim, pastor, deixa de ser fariseu. Oficiais, deixem de ser fariseus, vocês também têm os erros de vocês. Jesus está concordando. Ora, se ele concorda, quem é que pode se levantar e dizer que o veredito da igreja é um veredito legalista? Quem pode fazer isso? Se ele está dando amém. Disciplina eclesiástica, portanto, queridos, não é um instrumento administrativo, estatutário. É bíblico, é espiritual. A Trindade concorda. O Espírito abençoa. Se for feito como a Bíblia ordena. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude nesse ano de 2018, em que vamos estudar a carta de Coríntios, em que teremos que lidar com o tema da disciplina, em que teremos que ter medidas disciplinares na igreja, como a Bíblia manda e com o espírito correto de brandura, visando a restauração. Que Deus abençoe a igreja congregacional de Niterói, que Deus abençoe o meu ministério junto aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, e com a oração nós encerramos a nossa exposição e nos preparamos para as classes de escola dominical. Vou pedir ao presbítero Carlos Butinski que venha aqui fazer esta oração, presbítero. Pai querido, bendito seja o teu nome por esta manhã tão bonita, em que nos permites reunir-nos aqui, ó Deus, para te adorar, para te bendizer, para estar realmente na tua presença, desejosos, ó Deus, de fazer parte de uma igreja verdadeiramente segundo a tua vontade. Uma igreja, ó Deus, que, embora constituída de pessoas humanas falhas, tem no seu interior, no seu coração, o desejo real de ter uma conduta dentro dos princípios da tua palavra. Mas nós sabemos, ó Deus, que todos nós somos incompetentes para isso, somos frágeis, somos fracos, mas nós podemos, ó Deus, tomar a iniciativa de corrigir as coisas erradas que fazemos. Realmente a iniciativa tem que ser daqueles que foram atingidos de alguma forma. E é preciso que haja não somente coragem, mas sobretudo a convicção de que esse tipo de conduta, esse tipo de atitude vai contribuir para que nós tenhamos uma igreja limpa, pura, santa, poderosa na tua presença. Uma igreja cujas orações com certeza serão ouvidas e atendidas por nós. Para que nós possamos, ó Deus, ser os instrumentos que tu queres que nós sejamos nas tuas mãos para a tua glória. De ganhar almas, ó Deus, de edificar essas almas e de prepará-las, ó Deus, para uma vida de santidade real na tua presença. Essas coisas, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos não por merecimento de nossa parte, mas por aquilo que Jesus fez em nosso benefício na cruz do Calvário.
Amém, Senhor.